a Esfinge ela foi do Rio para a Itália em 1944, em plena guerra. E foi uma viagem alucinante que durou várias semanas pelo Brasil, pelo Atlântico, pela África, pelo Meio Oriente, depois por Grécia até Roma ou até Nápoles. E no Egito, ela foi com o cônsul do Brasil para um cabaré, onde tocava a Carmen Miranda, que ela ficou admirada, sabia que a Carmen Miranda tinha chegado até o Egito. Depois ela foi visitar a Esfinge e ela falou, eu não a decifrei, mas ela também não me decifrou. E isso, eu tenho essa imagem, não tem uma foto, infelizmente, desse encontro dessas duas grandonas assim se entreolhando. Eu teria adorado ver isso, sabe, esses dois monumentos. Mas eu acho que isso era uma menina naquela época, né? Imagina, uma menina refugiada de uma família muito pobre, já órfã, naquela idade. E até naquela idade ela tem 23 anos, alguma coisa assim. E até lá ela tem essa coragem e esse olhar para enfrentar esse grande monumento da antiguidade. E isso, se você quer falar de uma inspiração que eu tenho nela, é justamente essa coragem. Eu acho que ela falou, assim, ela diz que é uma tímida ousada. Mas eu abri a minha biografia com essa cena da Esfinge, porque eu acho que Clarice é um desafio. Clarice é uma coisa que não deveria ter dado certo. Ela tinha tudo para fracassar e acabar na miséria. Tudo no início da vida dela estava contra. Mas ela achou alguma força, alguma coisa dentro dela que ela segurou e que ela conseguiu chegar a uma maestria dessa força escura, negra, que queria destruí-la realmente, e chegar a ser um dos grandes símbolos do Brasil moderno e da dignidade do Brasil, de não se entregar, de não desistir. Então, por isso, eu sempre fico naquela imagem. Eu tenho essa foto que não existe, mas está bem nítida na minha cabeça. Um judeu-americano de 44 anos, que se diz casado com ninguém menos que Clarice Lispector e com Susan Sontag, só poderia mesmo fazer parte do hall de convidados ilustres deste canal, sugestivamente chamado de inconsciente coletivo. Jeito de dizer, Benjamin Moser, na verdade, é o autor da aclamada biografia da escritora brasileira e da controversa biografia da ensaísta e ativista americana. Percorrendo o fio do judaísmo, chegamos na Barata, que protagoniza a obra clássica de Franz Kafka, Metamorfose, e a igualmente clássica A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector. Como um díptico, um complementaria o outro em uma interpretação mais ousada. Este é o ano do centenário dela, Clarice Lispector. Prestamos uma homenagem a esta corajosa mulher que um dia encarou a esfinge do Egito e reportou: eu não a decifrei, mas ela também não me decifrou. De pensar que 100 anos atrás nascia Clarice Lispector, né? E eu, iniciando essa conversa, eu achei que a primeira pergunta, o primeiro tema que eu queria lançar aqui, era justamente sobre como você sentiu esse momento, como você está sentindo esse centenário da Clarice. E
O que você teria a dizer sobre isso, sobre essa data? Olha, para mim, é uma das grandes tristezas. Eu não fiquei tão triste com o confinamento e essas coisas, porque eu tenho uma vida que está na minha casa, basicamente. Mas eu fiquei muito triste em não poder estar no Brasil, particularmente no Recife, para comemorar isso. Eu já tinha sido convidado para a Bienal de Pernambuco. Eu imaginei que ia ser uma coisa fabulosa, homenagear ela na terra dela, então. E não rolou, né? Como tantas coisas não aconteceram este ano e a gente não pode reclamar, mas realmente eu acho que eu fiquei triste, sim, porque realmente centenário é uma coisa muito importante, porque se a obra e a pessoa sobreviveu até 100 anos, que a maioria não chega a tanto, né? Aos 100 anos todo mundo já está esquecido. Mas ela alcançou isso e é um momento de preparar os alicerces do segundo século, né? E fazer toda essa coisa para estimular as pessoas a conhecerem a obra dela. Quando eu fiz o meu livro sobre ela no Brasil, isso já em 2009. Então, são 11 anos de toda uma geração de jovens, de estudantes que não souberam disso, que agora talvez estejam descobrindo. Mas então é isso. Mas a gente fez o possível, né? A gente fez várias coisas pelo Brasil e pelo mundo. A Clarice não é uma escritora, né? É uma igreja, é uma seita quase, sabe? A gente quer ser junto com ela, a gente quer encontrar os outros claricianos, as outras pessoas que foram tocadas por ela. E então é isso que nos conecta. Então, não, discurso nem nada disso não tinha, nem tenho. Qual seria o legado da Clarice? Tem vários, né? Eu acho que no Brasil é uma coisa e fora do Brasil é outra coisa. Eu acho que no Brasil, hoje, o Brasil, do jeito que está, precisa dela mais do que nunca. Porque o Brasil perdeu um pouco a autoconfiança que tinha quando eu publiquei esse livro. O Brasil estava no auge de tudo, estava bombando em tudo que era. E deu no que deu, que é uma expressão brasileira que eu gosto muito. E agora o Brasil perdeu a força, digamos, emocional de acreditar no futuro, na ideia de que o país possa dar certo. Tudo isso. Isso é muito ferido, digamos. E olhando para a Clarice, para essa coisa totalmente grandiosa que só o Brasil tem, eu acho que hoje é mais importante do que nunca. E fora do Brasil, eu acho que ela tem outro papel, que é o papel que sempre jogou os grandes artistas. Que seja Beethoven na Alemanha, ou que seja Tolstói na Rússia, que seja não sei quem em outro país, são os artistas que embelecem a nossa vida, que nos estimulam, que nos fazem, levam a pensar, a sentir mais. E isso não depende do país de origem. Isso é universal para todo mundo. Como que você descreve a escrita dela? Como que a gente qualifica a escrita dela? Em que medida, quer dizer, é uma escrita psicológica, né? É o tempo da psique, né? O que ela faz. Sim. Sim, é uma escrita interior, é uma coisa que é virada para dentro, mas que também tem um efeito exterior muito importante. O Paulo Valente, o filho dela, escreveu uma coisa para um livro que a gente publicou nos Estados Unidos agora, que é uma edição centenária de Aura Estrela, que tem uma lembrança dele sobre a atuação política dela, que é uma coisa que as pessoas não se dão conta muito, mas ele agiu muito no terreno, digamos, da empatia, dos assuntos, de quem se pôde falar no Brasil e fora do Brasil. Ela foi uma pioneira nisso. E a escrita dela tem tantos níveis. Sabe que depois de 20 anos disso, todo dia eu mexo com alguma coisa, uma tradução, um artigo, uma coisa.
E nunca me cansou, porque tem tantos níveis de riqueza nela. Não é uma coisa que você pode esgotar. Não pode. É muita riqueza. E eu acho que é por isso que ela continua tão viva. Eu espero que fique mais viva ainda, com mais gente que vai descobrindo nesse centenário. A questão do estrangeiro, ela é muito presente, né, na história da própria Clarice, né? Ela ter nascido na Rússia, ela se considerar brasileira, mas ela se considerava 100% brasileira ou ela se considerava uma estrangeira no Brasil? Como que era isso para ela? Olha, isso é muito interessante, porque ela era brasileira. Ela tinha chegado a 1 ano de idade. Criou-se em Pernambuco, assim como qualquer outra pessoa brasileira. Mas eu fiquei incomodado com essa coisa de sempre fazer justamente a pergunta que você me está fazendo, porque é uma coisa muito brasileira de ficar insistindo nisso, que em outro país a gente não chamaria atenção ao fato de ela ter nascido em outro país e tal. Mas depois eu fiquei pensando que tem razão de perguntar, porque ela sempre dava uma impressão de ser outra coisa. Não era necessariamente que ela fosse estrangeira de passaporte ou de outra coisa, mas que ela era uma coisa que as pessoas, tanto dentro como fora do Brasil, não sabiam exatamente onde encaixar. Que ela não parecia brasileira. Ela tinha um sotaquezinho, que não era sotaque, mas que era um problema de dicção, que as pessoas ficavam admiradas, assim, querendo. Então eu achei mais normal. E mais normal ainda a posição dela na sociedade, que seja brasileira ou outra sociedade. Ela é a pessoa que chega na festa e não conhece ninguém, sabe? Ela é a pessoa que está meio perdido e cujo celular já não tem mais bateria, sabe? Ela é essa pessoa meio perdida no mundo que está achando um caminho. Então, isso eu acho que tem uma verdade debaixo dessa verdade de onde ela nasceu. Eu vi em uma outra entrevista você comentando que ela gostava do fato de ser reconhecida, mas ao mesmo tempo preferia se sentir reservada, né? Eu acho que todo mundo gosta de ser reconhecido pelo seu trabalho, né? As pessoas apreciam quando as pessoas dizem: eu leio o seu livro, gostei muito. As pessoas, qualquer pessoa gosta disso. Mas ela sabia muito bem que isso cobrou um preço e ela nunca chegou a ser famosa na vida dela. Ela era essencialmente um fenômeno, digamos, Higienópolis até Ipanema, né? Uma coisa da classe cultural do eixo Rio-São Paulo, com algumas exceções pelo Brasil, mas ela não era famosa. Famosa do jeito que ela está agora, ela nunca chegou a ver isso. E eu acho que ela tem mais famosa do que qualquer outro escritor brasileiro desde Machado de Assis. Mas isso não... ela não soube disso. Mas ela sabia assim que a pessoa pública, a imagem, a fotografia, pode invadir a vida da pessoa e pode deixar suas manchas, sabe? Leva problemas consigo, porque é uma coisa desagradável você ter esse rótulo de famosa, as pessoas deixam de te ver como um ser humano. Agora, você falou de fotografia e visualmente também ela tinha uma identidade muito própria, né? Era uma beleza muito própria que deixava e que impressionava as pessoas, né? Isso desde pequena. Eu falei com uma prima dela que era daquela comunidade judaica. Comunidade é uma palavra grande. Eram 200 famílias que viveram em algumas ruas do Recife. E diz que até bebê, Clarice chamava a atenção pela beleza dela. Eu achei fascinante nisso, porque eu fiz esse livro agora sobre a Susan Sontag, que era parecida. Ela tinha essa
esse magnetismo desde pequena. Todo mundo sabia que ela era alguma coisa especial. No caso de Clarice, é sempre interessante imaginar se essa beleza era produto físico, né? Que tem seus olhos estão assim, não assim, e sua boca está aqui, não assim, sei lá, aquelas coisas que fazem a gente crer que alguma coisa é bonita ou não. Eu acho que é mais uma qualidade de espírito. Eu acho que as pessoas perceberam justamente a genialidade dessa mulher, dessa menina. E isso, as pessoas processam isso na cabeça como uma beleza física. Eu acho interessante isso, uma teoriazinha que eu tenho. Não sei se eu tenho razão, mas que a cabeça gera a beleza e não o físico. Você, que traços de judaísmo você enxerga na obra da Clarice? Clarice, para mim, é mais judia do que... Assim, ela é incrivelmente judia, no sentido que você é judeu, suponho. Eu sou judeu também. Sou judeu, nasci no Líbano e cheguei para o Brasil muito cedo. Então, essa questão da identidade ela está sempre presente aqui comigo, né? Pois é. Então sempre vem essa mesma pergunta. Mas você não fala esquisito como ela. Você fala português direito. Mas eu sei o esquisito que ela fala. Eu sei qual é o esquisito dela. Não, mas eu acho que quem é de família judaica reconhece ela como uma tia judia total, assim, como os brasileiros reconhecem aqui em Paris, sabe? Você vê uma brasileira na rua, você sabe que é brasileira. Agora, vai explicar por quê não é argentina nem portuguesa. Você vê. E isso eu vi que Clarice era judia, assim, ela não sei explicar isso também. Ela tem cara de judia. E na literatura dela, é muito, para mim, é uma voz que eu reconheço, de certa forma, de minha família. Clarice falando, o humor dela, a coisa meio mal que ela tem, que as pessoas acham que ela é muito boazinha, mas ela tem uma visão bastante negra da história, do ser humano, uma coisa, às vezes, muito de quem sabe que a vida não é fácil, de quem sofreu muito, quem foi discriminado, quem foi colocada fora da sociedade. Mas quando eu comecei a biografia, eu não sabia até que ponto o judaísmo estava entranhado na sua vida. Eu sou judeu, mas o judaísmo não me afeta muito, entendeu? Não é uma coisa que... Porque eu nasci nos Estados Unidos, em que tem muitos judeus, não é uma coisa que as pessoas acham particularmente fascinante. Eu nunca fui discriminado, eu nunca fui exiliado do meu país, como foi o caso da família dela. Eu nunca fui... O avô dela foi assassinado por ser judeu. A mãe dela foi estuprada por ser judia. O pai dela é reduzido a uma pobreza horrível num outro continente, do outro lado do mundo. Por isso, eu não tive essas experiências, sabe? Mas muita gente teve. Então, para mim, o judaísmo é mais uma cor, é mais uma voz, é mais uma... Não sei se você entende o que eu quero falar. Eu acho que entre judeus é mais fácil, né, essa coisa. Sim, mas eu achei interessante que em alguma dessas entrevistas também que você deu, se estabelece uma conexão com Kafka, né? Sim. Como se ela fosse um Kafka feminino, é possível pensar assim? Para mim, eu falei isso há muitos anos atrás. Eu falei isso meio à toa, só para... Sei lá, a gente dá muita entrevista, a gente fala muita besteira. Mas eu falei isso uma vez, que era o maior escritor judeu, depois de Kafka, sem pensar muito no assunto, mas eu descobri, eu acho que eu tenho razão, e nunca ninguém questionou isso. Eu esperava que as pessoas diriam, mas e fulano, e Beltrano, e não. Mas nunca ninguém falou, porque justamente tem duas coisas. Tem a conexão da barata, né?
que é uma coisa muito... Se você leu a Metamorfose, você sabe que o símbolo mais famoso de Kafka é esse homem transfigurado em barato ou em monstro, né? Não sei como é traduzido no Brasil, se é barato ou outra coisa. É barata, é barata. Então, mas em alemão é um pouco... Não está muito claro que tipo de monstro fica. Mas, mais do que isso, Kafka é uma literatura de portas fechadas, de becos sem saída, de desespero e de... É uma coisa totalmente negra, totalmente sem muito alívio, senão no humor e na linguagem, que é muito leve, que muitas traduções não têm essa leveza que o alemão dele tem, que é uma coisa engraçadérrima. Mas a porta do castelo fica fechada e não vai abrir. Clarice não é exatamente isso. A Paixão Segundo GH tem a mesma barata, tem a mesma coisa horrível, o mesmo nojo do mundo, o mesmo choque, o mesmo desejo, mas ela não vai entrar no castelo físico, no sentido de Kafka, mas ela erige, diria, um castelo interior. E dentro dessa vida sem graça, merda, sem nenhuma esperança, sem nada, ela acha uma luz e uma esperança e uma salvação que vem do encontro com o que ela chama de o Deus, que é essa coisa divina que perpassa o mundo, que nos estimula, que nos mantém viva, que nos unifica a planta e o cachorro e a barata. Essa força vital é muito real nela, é muito feliz, é muito leve. Então, eu acho que ela leva o pensamento, se a gente for falar de judeus, ela leva aquela porta fechada que vem antes do Holocausto, que veio antes no caso de Kafka e veio antes no caso dos pogroms que ela sofreu na família dela na Ucrânia. Que é uma coisa horrível, mas ela acha essa esperança que é uma continuação justamente da obra de Kafka. E eu não vou fazer, e até eu acho que seria melhor que algum estrangeiro faça, não brasileiro, quer dizer, mas brasileiros também podem. Mas uma leitura global desses dois, e no contexto do judaísmo, da história dos judeus no século XX, eu acho que daria um panorama fantástico de o que era ser judeu no século XX. Não, interessante que você coloca como se fosse uma continuação, né? A paixão. Para mim é interessante. Barata e barata, né? É interessante. Não, e continuação. Tem uma coisa, né? O Kafka, acho que talvez dizem que ele se divertia, ele morria de rir com as coisas que ele escrevia, né? Mas ele é engraçado. Eu acho que, olha, eu li uma coisa recentemente, um livro de Thomas Mann que eu não tinha lido. E Thomas Mann é levezinho, que nem a Rede Globo, sabe? Ele é engraçadíssimo, ele é muito borbulhante, que não combina com a imagem dele de bigode sério, e prêmio Nobel e tudo isso. Ele é divertido. E o Kafka também. Mas é que você tem que saber ler isso de certa forma. E eu acho que quem entende justamente a voz judaica daquela geração entende logo. Mas não obstante, a visão de Kafka não é uma visão com a luz que tem Clarice. Ela achou a luz dentro desse lodo, dessa sangue, dessa coisa pesada. E por isso que seria ótimo alguém fazer isso. Interessante. Porque com essas duas figuras, e vem do mesmo mundo, vem do mundo dos judeus da Europa Oriental, que era basicamente a mesma coisa. Ô Benjamin, é uma pergunta que você já deve ter tido que responder ela várias vezes, e que a gente fica tentando sempre, quer dizer assim, quais o traço do feminino em Clarice, né?
Será que é só por ela ser mulher, simplesmente, que a gente tem essa literatura, ou você reconhece um traço eminentemente feminino dentro da identidade dessa escrita? Eu acho que ser mulher nunca é uma coincidência, né? Não, eu acho que é como essa coisa de ser judeu, é uma coisa que muita gente, eu acho muito difícil uma mulher escrever sem ser mulher. Embora eu estivesse falando com uma mulher muito fabulosa, uma escritora americana, outro dia, ela falou: eu quero escrever como homem, mas se eu falar isso, eu vou ser cancelada. Mas eu entendi, eu pedi uma explicação. Ela disse que havia toda essa... Ela é mais velha, ela tem uns 68 anos. Assim. Ela disse que nos anos 70 havia essa moda de escrever muito exageradamente feminino e tal. E Clarice não é isso. Clarice é simplesmente totalmente uma mulher. Ela escreve sobre mulheres, não só, mas ela foi a primeira pessoa no Brasil e no mundo, quase, eu explico isso no prólogo dos Contos Completos. Ela foi a primeira pessoa no Brasil a descrever a vida de uma ama de casa de classe média que fica num prédio no Leblon. Uhum. Isso não era a literatura no Brasil, nem em outro país. Essa mulher era uma dona de casa, não tinha nenhum interesse para ninguém. Havia algumas exceções, mas, em geral, a vida da mulher não havia sido explorada daquela forma que Clarice fez. Desde meninas até velhas, velhas se masturbando, sabe? Esse tipo de coisa que era uma coisa que ninguém teria feito e que não conforma muito com a imagem meio... Clarice ficou num selo postal, sabe? Agora para o centenário, mas eu acho que se o povo dos Correios tivesse lembrado desses contos de masturbação e tudo isso, não sei se eles teriam botado ela no selo postal, sabe? A Clarice é muito radical, a Clarice é muito... pode ser muito agressiva, mas ela escreve da experiência dela. E a experiência dela é a experiência de uma mulher. Nesse tempo das guerras culturais, como se chama, como se fala, né? Como é que você acha que a Clarice se colocaria na questão do feminismo? Bom, é muito importante lembrar que o feminismo não é a mesma coisa hoje que foi 10 anos atrás, nem 20 anos atrás, nem 50 anos atrás. O feminismo hoje é uma coisa que ficou reinventado, de certa forma. Verdade. Quando eu não tenho 1000 anos, posso falar. Eu tenho 44 anos. Mas quando eu estava na faculdade, eu sou de uma família feminista. Minha mãe era uma pessoa importante no feminismo americano, tal. Então eu nunca achei nenhum problema em falar que eu era feminista, mas eu sabia, eu era uma minoria total na faculdade. Até as meninas mais para frente dizem: eu não sou feminista, mas... E eu falei: mas por que você não é feminista? Não sei, que a palavra tinha um som meio que você ia queimar o sutiã, sei lá, essas coisas, essas imagens meio exageradas, que são dos anos 70, creio. Hoje em dia todo mundo é feminista. E até quem não é feminista diz que é feminista. Eu acho isso muito perigoso, porque já vira uma unanimidade e a gente deixa de debater as questões sobre o papel da mulher na sociedade e como é que uma mulher deve ser ou não deve ser, que são questões, para mim, fascinantes. Eu já escrevi 2 biografias de grandes mulheres intelectuais, Clarice e Susan Sontag, e essas perguntas são interessantes porque não são resolvíveis. Você pode falar isso? Uhum. Você não pode resolver isso. São questões que toda geração tem que reinventar. E eu acho que Clarice era feminista de uma geração que já tem 100 anos. Então, a palavra não era a mesma para ela, mas a contribuição dela para, digamos, Sim. para as mulheres. Sim. Nunca ninguém fez tanto para as mulheres no Brasil como Clarice Lispector.
Imagina, não são muitos países, aliás, cujo grande autor é uma mulher. É muito raro isso, se você for pensar. Em geral, são homens. No Brasil, não. No Brasil, é Clarice. Você também andou dizendo que você era casado com a Clarice, né? É difícil explicar isso, mas eu vou tentar. Sabe, eu tô casado. Bom, a gente tem que entender. Às vezes eu falo coisas e depois eu fico sabendo que as pessoas acham que eu sou casado mesmo. Sabe? Mas não, mas é interessante ver as coisas que as pessoas não entendem, que a gente tem que explicar. Eu digo que eu convivo com Clarice diariamente como se eu fosse casado com ela. Ela está na minha casa, ela está no meu computador, ela está no meu WhatsApp, ela está no meu e-mail. Eu estou com ela todo dia. Eu fiz uma promoçãozinha de um livro dela na Croácia agora, por exemplo. Eu faço essas coisas em Pernambuco, eu faço coisas na Califórnia. Eu estou sempre lidando com ela e ela não é, de certa forma, uma pessoa estranha para mim. Ela não é. Mas não estou falando num sentido kardecista, entendeu? Eu estou falando de uma pessoa como se fosse de minha família. Ela é boa de conviver? Sim, muito fácil. Eu exige muito trabalho, isso sim. Mas ela, em comparação com a Susan Sontag, ela é um espírito mais sossegado, mais de Gregário. paz. Paz. Sim, não, mas ela não é uma pessoa que traz muitos problemas. A Susan traz. É uma diferença muito. Uma é sossegada e a outra é muito caótica. Eu acho que quem tem filhos conhece isso, né? Você tem um que fica assistindo televisão, lendo um livro, e outro tá bagunçando a casa, sabe? Isso assim que eu me sinto com essas duas esposas. Interessante. Achei que a entrevista está com um tom de humor, um ótimo tom de humor aqui entre nós. Que bom. Eu ia te perguntar, para encerrar aqui a conversa, Benjamin, essa conversa espirituosa, primeiro que você comentasse um pouco o enigma da esfinge, no contexto da obra, no pensamento da Clarice, né? E depois, se você quisesse citar um ou outro momento da literatura dela apenas como uma inspiração para as pessoas. Acho que é isso. A esfinge, ela foi do Rio para a Itália em 1944, em plena guerra. E foi uma viagem alucinante que durou várias semanas pelo Brasil, pelo Atlântico, pela África, pelo Meio Oriente, depois por Grécia até Roma, ou até Nápoles. E no Egito, ela foi com o cônsul do Brasil para um cabaré, onde tocava a Carmen Miranda, que ela ficou admirada, sabia que a Carmen Miranda tinha chegado até o Egito. Depois ela foi visitar a esfinge e ela falou, eu não a decifrei, mas ela também não me decifrou. E isso, eu tenho essa imagem, não tem uma foto, infelizmente, desse encontro dessas duas grandonas assim se entreolhando. Eu teria adorado ver isso, sabe, esses dois monumentos. Mas eu acho que isso era uma menina naquela época, né? Imagina, uma menina refugiada de uma família muito pobre, já órfã naquela idade. E até naquela idade ela tem 23 anos, alguma coisa assim. E até lá ela tem essa coragem e esse olhar para enfrentar esse grande monumento da antiguidade. E isso, se você quer falar de uma inspiração que eu tenho nela,
é justamente essa coragem. Eu acho que ela falou, assim, ela diz que é uma tímida ousada. Mas eu abri a minha biografia com essa cena da esfinge, porque eu acho que Clarice é um desafio. Clarice é uma coisa que não deveria ter dado certo. Ela tinha tudo para fracassar e acabar na miséria. Tudo no início da vida dela estava contra. Mas ela achou alguma força, alguma coisa dentro dela que ela segurou e que ela conseguiu chegar a uma maestria dessa força escura, negra, que queria destruí-la realmente, e chegar a ser um dos grandes símbolos do Brasil moderno e da dignidade do Brasil, de não se entregar, de não desistir. Então, por isso, eu sempre fico naquela imagem. Eu tenho essa foto que não existe, mas está bem nítida na minha cabeça.